Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e a Senhora me ama. Dá-me gola da divina vontade para minha alma. Abençoe minha mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, continuando com a leitura do Livro do Céu, volume 1, capítulo 245, Matrimônio da Cruz. Fala-lhe deste matrimônio e narra as crucificações que sofreu. Regressando ao princípio, quando Jesus se dignava vir, frequentemente me falava de sua paixão e punha atenção a dispor minha alma à imitação de sua vida e de suas penas, dizendo-me que além do matrimônio já descrito ficava outro por fazer, e este era o propósito na cruz, e este era o desponsório na cruz. Lembro-me de me dizer, minha esposa, as virtudes tornam-se fracas se não forem corroboradas, fortificadas pelo enxerto da cruz. Antes de minha vinda à terra, as penas, as confusões, os opróbrios, as calúnias, as dores, a pobreza, as enfermidades, especialmente a cruz, eram consideradas como opróbrios. Mas desde que foram levadas por mim, todos ficaram santificados e divinizados por meu contato. Assim que todos mudaram aspecto e se tornaram doces, gratos, e a alma que tem o bem de ter algum deles fica honrada. E isto porque recebeu a divisa de mim, Filho de Deus. E só experimenta o contrário quem só vê e se detém na casca da cruz. E encontrando o amargo se desgosta, se lamenta e parece que lhe chegou uma desgraça. Mas quem penetra dentro, encontrando o saboroso, aí forma sua felicidade. Minha filha amada, não desejo outra coisa que o crucificar na alma e no corpo. E enquanto dizia isto, sentia-me infundir tais desejos de ser crucificada com Jesus Cristo, que frequentemente ia repetindo, meu Jesus, meu amor, faça-o logo, crucifica-me contigo. E quando Jesus regressava, as primeiras petições que lhe fazia e que me pareciam mais importantes eram estas: a dor dos meus pecados e a graça de que me crucificasse com ele. Parecia-me que se obtivesse isto, teria obtido tudo. Então, uma manhã, o meu amantíssimo Jesus apareceu diante de mim crucificado e disse-me que queria crucificar-me com ele. E enquanto dizia isto, vi que suas santíssimas chagas saíram raio de luz. E dentro destes raios, os pregos que vinham a mim. Enquanto estava nisto, não sei porquê, enquanto desejava tanto que me crucificassem, tanto que me sentia consumir, fui surpreendida por um grande temor que me fazia tremer da cabeça aos pés. Sentia tal aniquilamento de mim mesma que me via tão indigna de receber esta graça que não me atrevia a dizer: Senhor, faz-me contigo. Parecia que Jesus estava em suspenso, esperando o meu querer. Quem pode dizer como no íntimo de minha alma o desejava ardentemente, mas ao mesmo tempo me via indigna? Minha natureza se assustava e tremia. Enquanto eu estava nisto, meu amado Jesus, intelectualmente, me pedia que aceitasse. Então, com todo o coração, lhe disse: Esposo Santo, crucificado por mim,
Peço-te que me concedas a graça de me crucificar, e ao mesmo tempo peço-te que não faças aparecer nenhum sinal externo. Sim, dá-me a dor, dá-me as chagas, mas que tudo fique oculto entre nós. E assim aqueles raios de luz, juntamente com os pregos, transpassaram-me as mãos e os pés, e o coração foi transpassado por um raio de luz juntamente com uma lança. Quem pode dizer a dor e a alegria? Quanto mais depressa fui surpreendida pelo temor, mais tarde a minha alma nadava no mar de paz, da alegria e da dor. Era tanto a dor que sentia nas mãos, nos pés, no coração, que me sentia morrer. Os ossos das mãos e dos pés sentia que me faziam pequenos pedaços. Sentia como se tivesse um prego dentro, mas ao mesmo tempo me causava tal contente que não sei explicar, e me fornecia tal força que enquanto me sentia morrer pela dor, essas mesmas dores me sustentavam para fazer que não morresse. Mas na parte externa do corpo nada parecia, mas sentia as dores corporalmente. Tão é verdade que quando vinha o confessor para me chamar à obediência e me soltava os braços e as mãos contraídas, cada vez que me tocava esse ponto das mãos, onde tinha transpassado o raio de luz junto com o prego, sentia penas mortais. No entanto, quando o confessor ordenava por obediência que cessassem essas dores, muitos se mitigavam, porque essas dores eram tão fortes que me faziam perder os sentidos. E se não se tivesse atenuado ante a obediência, dificilmente me teria prestado a obedecer. Ó prodígio da santa obediência, você foi tudo para mim. Quantas vezes me encontrei em contraste com a morte? Tanto era a força das dores e a obediência me restituiu a vida. Seja sempre bendito o Senhor, seja tudo para a sua glória. Agora, enquanto me sentia em mim mesma, nada via. Mas quando perdi o sentido, via as partes marcadas pelas chagas de Jesus. Parecia-me que as chagas do próprio Jesus se tinham transferido para as minhas mãos. Esta foi a primeira vez que Jesus me crucificou, porque destas crucifixões tem havido tantas, que é impossível numerá-las todas. Direi somente as coisas principais relacionadas com isto. Agora, voltando, Jesus dizia-lhe: Amado meu Jesus, dá-me a dor dos meus pecados. Assim, os meus pecados consumidos pela dor, pelo arrependimento de ter ofendido, podem ser apagados da minha alma e também da tua memória. Sim, dá-me tanta dor por quanto ousei ofender-te. Mas bem faça que a dor supere isto. Assim poderei me estreitar mais intimamente a ti. Lembro-me que uma vez, enquanto eu estava dizendo isto, meu sempre benigno Jesus me disse: já que tu desgosta tanto de ter me ofendido, eu quero que você se disponha a fazer você sentir a dor de seus pecados. E assim veja como o pecado é feio, e que dor acerba meu coração sofreu. Por isso, dei junto comigo. Se passo o mar, no mar tu estás, embora não te veja. Piso a terra e estás debaixo dos meus pés, pequei. Logo Jesus, em uma voz baixa, acrescentou quase chorando: No entanto, te amei e ao mesmo tempo te conservei. Enquanto Jesus dizia isto e eu o repetia junto com ele, fui surpreendida por tal dor pelas ofensas feitas que caí rosto à terra e Jesus desapareceu. Poucas foram as palavras, mas eu entendi tantas coisas que é impossível dizer tudo. Poucas foram as palavras, mas eu entendi tantas coisas que é impossível dizer tudo o que compreendi. Nas primeiras palavras compreendi a imensidão, a grandeza, a presença de Deus em cada coisa presente.
sem que pudesse escapar dele, nem sequer a sombra do nosso pensamento. Compreendi também o meu nada em comparação com uma majestade tão grande e santa. Na palavra pequei, compreendi a fealdade do pecado, a maldade, a ousadia que eu tinha tido ao ofendê-lo. Agora, enquanto minha alma estava considerando isso, ao ouvir Jesus Cristo dizer: "E ainda assim amei-te, e ao mesmo tempo mantive-te", meu coração foi tomado por tal dor que me sentia morrer, porque compreendia o amor imenso que o Senhor me tinha no ato mesmo em que eu procurava ofendê-lo e mesmo matá-lo. Ah, Senhor, como você tem sido bom para mim, e eu sempre ingrata e tão ruim ainda. Lembro que cada vez que vinha era um alternar-se, ora pedia-lhe a dor dos meus pecados, e ora crucificação, e também outras coisas. Como uma manhã, enquanto me encontrava em meus costumes e sofrimentos, meu amado Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver um homem que era assassinado a balas, e que assim que expirava ia ao inferno. Oh, quanta pena dava Jesus a perda daquela alma! Se todo mundo soubesse quanto Jesus sofre pela perda das almas, não digo por elas, mas pelo menos para poupar essa pena a nosso Senhor, usariam todos os meios possíveis para não se perder eternamente. Agora, enquanto junto com Jesus me encontrava no meio das balas, Jesus aproximou seus lábios ao meu ouvido e me disse: "Minha filha, queres te oferecer-te vítima pela salvação desta alma e tomar sobre ti as penas que merece por seus grandíssimos pecados?" Eu respondi: "Senhor, estou disposta, mas com o pacto de que o salves e lhe restituis a vida. Quem pode dizer os sofrimentos que me chegaram? Foram tais e tantos que eu mesma não sei como fiquei com vida. Agora, enquanto me encontrava neste estado de sofrimento há mais de uma hora, veio meu confessor para me chamar à obediência e, encontrando-me muito sofredor, com dificuldade pude obedecer. Por isso me perguntou a razão de tal estado. Eu disse-lhe o fato, assim como o descrevi acima, dizendo-lhe o ponto da cidade onde me pareceu que tinha acontecido. O confessor me disse que era certo o fato e que o davam por morto, mas depois se soube que estava gravíssimo e que pouco a pouco se restabeleceu e vive ainda. Seja sempre bendito o Senhor. Lembro-me de que, seguindo meu pedido de crucifixão e transportando-me para fora de mim mesma, Jesus levou-me aos lugares santos de Jerusalém, onde nosso Senhor padeceu a sua dolorosa paixão, e ali encontramos muitas cruzes, e o meu amado Jesus disse: "Se tu soubesses que bem a cruz contém em si, como torna preciosa a alma, que gema de inestimável valor adquire quem tem o bem de possuir os sofrimentos, basta dizer-te somente que, vindo à terra, não escolhi as riquezas, os prazeres, mas tive como amadas e íntimas irmãs a cruz, a pobreza, os sofrimentos e as ignomínias." Enquanto assim dizia, mostrava um gosto tal, uma alegria pelo sofrimento, que essas palavras me transpassavam o coração como tantos dardos ardentes, tanto que me sentia faltar a vida e o Senhor não me concedia sofrer. E com toda a força e a voz que tinha, não fazia outra coisa que lhe dizer: "Esposo santo, dá-me o sofrer, dá-me as cruzes, só com isto saberei que me amas. Se me contentares com as cruzes e com os sofrimentos." E então tomava uma daquelas cruzes maiores que via,
Punha-me sobre ela e rogava a Jesus que viesse crucificar-me. E ele se comprazia em tomar minha mão e começava a transpassá-la com o prego. De vez em quando, o bendito Jesus me perguntava: que te dói muito? Quer que eu pare? E eu: não, não, meu amado. Continua, dói sim, mas estou contente. E temia tanto que não acabasse de me crucificar, que não fazia outra coisa senão dizer-lhe: faze-o depressa, ó Jesus, faze-o depressa, não demores tanto. Mas o que, quando tinha que cravar a outra mão, os braços da cruz se encontravam curtos, enquanto antes me haviam parecido suficientes para poder crucificar-me. Quem pode dizer como ficou mortificada? Isto repetia-se em muitas ocasiões, e às vezes, se os braços da cruz eram adequados, o comprimento da haste não alcançava para poder distender os pés. Em uma palavra, faltava sempre alguma coisa para não se poder cumprir de todo a crucificação. Quem pode dizer a amargura de minha alma e os lamentos que fazia com nosso Senhor, porque não me concedia o verdadeiro sofrimento? Dizia-lhe: meu amado, tudo termina em burla. Dizia-me que querias levar-me ao céu, e logo de novo me fazias voltar à terra. Dizias-me que queria crucificar-me, e jamais chegamos à completa crucificação. E Jesus novamente me prometeu que me crucificaria. Uma manhã era o dia da exaltação da cruz. O meu doce Jesus transportou-me nos lugares santos. Mas antes disse-me tantas coisas da virtude da cruz. Não me lembro de tudo, apenas alguma coisa. Amada minha, queres ser bela? A cruz lhe dará os traços mais belos que se podem encontrar tanto no céu como na terra. Tanto de apaixonar a Deus, que contém em si todas as belezas. E continuava Jesus: queres tu estar cheia de imensas riquezas? Não por breve tempo, mas por toda a eternidade? Pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riquezas, desde os mais pequenos centavos, como são as pequenas cruzes, até as sumamente maiores, que são as cruzes mais pesadas. Porém, os homens que são tão ávidos por ganhar dinheiro temporários, que logo deverão deixar, não se preocupam em adquirir um centavo eterno. E quando eu, tendo compaixão deles, vendo sua despreocupação por tudo o que se refere ao eterno, benignamente lhes levo a ocasião. Em vez de tomá-lo a bem, se indignam e me ofendem. Que loucura humana! Parece que a entendem ao contrário. Minha querida, na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias e as maiores aquisições. Para ti não deve haver outra mira senão a cruz, e esta te bastará por tudo. Hoje quero te contentar. Aquela cruz que até agora não bastava para poder te estender e crucificar-te completamente, é a cruz que tu levaste até agora. Portanto, devendo crucificar-te completamente, tens necessidade de que faça descer novas cruzes sobre ti. Então, aquela cruz que até agora me levaste, a levarei ao céu para mostrá-la a toda a corte celestial como penhor de seu amor. E outra maior farei descer do céu para poder satisfazer seus ardentes anseios que tenho sobre ti. Enquanto Jesus dizia isto, apresentou-se diante de mim aquela cruz que tinha visto as outras vezes. Eu tomei-a, estendi-a sobre ela, enquanto estava assim, abriu-se o céu e dele desceu o evangelista João, e trazia a cruz que Jesus me tinha indicado.
A rainha mãe e muitos anjos, quando chegaram junto a mim, tiraram-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre a que me tinham trazido, muito maior. Um anjo tomou aquela cruz de antes e a levou ao céu. Depois disto, Jesus, com suas próprias mãos, começou a me pregar sobre aquela cruz. A mamãe rainha me assistia. Os anjos e João proporcionavam os pregos. Meu doce Jesus mostrava tal alegria e alegria ao crucificar-me, que só por dar essa alegria a Jesus, não só teria sofrido a cruz, mas outras penas ainda. Me parecia que o céu fazia nova festa por mim ao ver o contente de Jesus. Muitas almas do purgatório foram libertadas, embarcando no voo para o céu. E alguns pecadores foram convertidos, porque meu divino esposo a tantos fez partícipes do bem dos meus sofrimentos. Além disso, quem pode dizer as dores intensas que sofri ao estar bem estendida sobre a cruz e ao serem transpassadas as mãos e os pés com os pregos? Mas especialmente nos pés era tanta a atrocidade das penas que não podem ser descritas. Quando terminaram de me crucificar e eu me sentia nadando no mar das penas e das dores, a mamãe rainha disse a Jesus: meu filho, hoje é dia de graça. Quero que compartilhe todas as suas penas. Não fica mais que lhe atravesse o coração com a lança, ele renove a coroa de espinhos. Então Jesus tomou a lança e me transpassou o coração de lado a lado. Os anjos tomaram uma coroa de espinhos muito densa e deram na mão da Santíssima Virgem, e ela mesma me cravou na cabeça. Que dia memorável foi para mim! De dores sim, mas também de contentos, de penas indizíveis, mas também de alegrias. Basta dizer que era tanta força das dores que Jesus todo esse dia não se moveu de meu lado para sustentar minha natureza que desfalecia pela intensidade das penas. Aquelas almas do purgatório que tinham voado para o céu desciam junto com os anjos e rodeavam minha cama, me recriando com seus cânticos e agradecendo afetuosamente que por meus sofrimentos havia liberado daquelas penas. E sucedeu que, tendo passado 5 ou 6 dias daquelas penas tão intensas, com grande aflição minha, começaram a diminuir. E então pedi a meu amado Jesus que me renovasse a crucificação. E ele, às vezes cedo e às vezes não. Tinha prazer em me transportar aos lugares santos e me participava das penas de sua dolorosa paixão. Agora a coroa de espinhos, agora a flagelação, agora levava a cruz ao Calvário e agora a crucificação. Às vezes um mistério por dia e às vezes tudo num dia. Segundo ele gostava, e isto era para minha alma de grande dor e contentamento. Mas me resultava amarguíssimo quando mudava a cena, e em vez de sofrer eu, era espectadora de ver sofrer o meu amadíssimo Jesus, as penas da dolorosa paixão. Quantas vezes eu estava no meio dos judeus, junto com a mãe rainha, para ver o meu amado Jesus sofrer. Sim, como é verdade que é mais fácil sofrer-se a si mesmo do que ver sofrer a pessoa amada. Outras vezes, renovando meu doce Jesus estas crucificações, recordo que me disse: amada minha, a cruz faz distinguir os réprobos dos predestinados. Bem como no dia do juízo, os bons se alegrarão ao ver a cruz. Assim, desde agora se pode ver se alguém se salvará ou se perderá. Se ao apresentar-se a cruz, a alma a abraça,
A leva com resignação, com paciência, e beija e agradece a mão que a envia, é sinal de que é salvo. Se ao contrário, ao apresentar-se à cruz, se irritam, a desprezam e chegam até a ofender, pode dizer que é um sinal de que a alma se encaminha para a via do inferno. Assim farão os réprobos no dia do juízo, que ao ver a cruz se afligirão e blasfemarão. A cruz diz tudo. A cruz é um livro que, sem engano e as claras notas, te diz e te faz distinguir o santo do pecador, o perfeito do imperfeito, o fervoroso do morno. A cruz comunica tal luz à alma que desde agora não só faz distinguir o bom do réu, senão faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu, quem deve ocupar um posto superior ou um posto menor. Todas as outras virtudes estão humildes e reverentes diante da virtude da cruz, e enxertando-se com ela recebem maior brilho e esplendor. Quem pode dizer que chamas de desejos ardentes punha em meu coração este falar de Jesus? Sentia-me devorar pela fome de sofrer. E ele, para satisfazer minhas ânsias, ou bem, para dizê-lo melhor, o que ele mesmo me infundia renovava a crucificação. Recordo que às vezes, depois de renovadas estas crucificações, me dizia: amada do meu coração, desejo ardentemente não só crucificar-te a alma e comunicar-te as dores da cruz ao corpo, mas desejo salvar-te também o corpo com o selo das minhas chagas. E quero ensinar-te a oração para obter esta graça. A oração é esta: eu me apresento diante do trono supremo de Deus, banhada no sangue de Jesus Cristo, pedindo-lhe que, pelo mérito de suas preclaríssimas virtudes e de sua divindade, me conceda a graça de crucificar-me. E eu, apesar de que sempre tive aversão a tudo que pode aparecer exteriormente, como ainda a tenho, no ato em que Jesus dizia isto, me sentia infundir tal anelo de satisfazer o desejo que ele mesmo dizia. Que também eu me atrevia a dizer a Jesus que me crucificava na alma e no corpo. E algumas vezes lhe dizia: Esposo Santo, coisas exteriores não gostaria, e se alguma vez me atrevo a dizê-lo, é porque tu mesmo me dizes, e também para dar o sinal ao confessor de que és tu quem obra em mim. De resto, não queria outra coisa senão que aquelas dores que me fazem sofrer quando me renovas a crucificação fossem permanentes. Não queria essa diminuição depois de algum tempo. E só isso me basta. E que da aparência externa, quanto mais o possas manter oculto, tanto mais me contentará. Amém. Fiat.